Alô Brasil, alô planeta Terra, Hemisfério Sul, mundo todo. Quinta-feira, dia 6 de junho. Olha, estamos na metade do ano, gente. Jogando conversa dentro. Bem-vindos, quem está entrando. E o nosso tema, né? Um tema que eu adoro, gente. Adoro falar da ignorância. Eu acho que esse tema dá margem para tanta reflexão, tantas camadas de reflexão. Isso eu queria fazer hoje aqui, né? Brincar um pouco, brincar sério, né? Brincar um pouquinho. Marilena Pelosi, mandei um e-mail para você, dá uma olhadinha lá. Queria exatamente falar sobre essas camadas de significados de ignorância. Porque a gente fala ignorância aqui na nossa cultura, ignorância fica uma coisa no nível da informação, né? O que eu sei e o que eu não sei. O que eu não sei eu ignoro, claro. Mas fica muito restrito à informação, né? E nesse sentido, e em todos os sentidos, nós todos somos ignorantes porque a gente não sabe muito mais coisas do que a gente sabe. E sempre será assim. Por mais erudito, por mais sábio e inteligente e estudado que seja uma pessoa, sempre vai saber menos coisas das coisas que ela não sabe, né? Mas eu queria começar de cima para baixo, porque eu acho que os orientais entram com um dado que é muito interessante nessa questão da ignorância. Existe um termo para isso na Índia, no Yoga, na Vedanta, que chama avidya. Avidya é a ignorância primordial. É a ignorância nuclear, a ignorância fundamental, visceral, atávica, ancestral, nuclear, que é a ignorância de quem eu sou. Então, dentro da cultura hindu, dentro do pensamento, da filosofia, né, do corpo de conhecimento, que os ingleses chamaram de hinduísmo, porque esse nome não tem lá, né? Na Índia, hinduísmo se chama Sanatana Dharma, que é a religião eterna, né? Religião no sentido de religária, não necessariamente incluindo a religião, mas também incluindo a filosofia, a mitologia, a teologia, enfim, né? A Índia é esse balaio de gatos, né? Que cabe uma quantidade imensa de tendências, de pontos de vista, né? Milênios é muito tempo, né? Dá para construir uma cultura com uma diversidade muito grande. Então, tudo parte de avidya, a ignorância de quem eu sou. Então, no Vedanta, no Yoga, se considera que todas as doenças, todas as enfermidades físicas, psicológicas, emocionais, astrais, kármicas, todas o sofrimento, né, que o homem experimenta, né, que a humanidade experimenta, que a vida experimenta, vem dessa semente primordial, que é a ignorância de quem se é. E quem se é? Isso é legal, né? Ignorância do quê? Né? Ignorância de que eu já sou quem eu sou, de que eu já vim pronto. Vamos lá, porque é bem desafiador esse pensamento, mas a outra possibilidade, né, que é o que a nossa cultura construiu, é bem pior, é bem mais bizarra, né? O que a nossa cultura construiu, né? Como a gente está lavado cerebralmente nesse sentido. A gente já, ao nascer, nasce culpado e pecador, não é? Porque teve um Adão lá atrás que resolveu comer maçã, comer o fruto que não podia, né? E a merda toda começou aí. E tem até que fazer um ritual quando o neném nasce para poder limpar o passivo trabalhista da merda que o Adão fez lá atrás, comendo a tal do fruto que não podia. A gente ri disso hoje, né? Porque a gente sabe que não é assim, porque, né, a maioria de nós já entendeu que isso é um mito, que, enfim.
Só que a gente ainda funciona assim, psicológica e emocionalmente. Porque essa informação de que a gente é culpado e pecador de nascença, e ser culpado e pecador de nascença, significa que ao nascer a gente é alguém que não é e que não tem. Então a gente é um não ser. E a gente tem uma vida só, porque a igreja só reconhece uma vida, a gente só tem uma vida para construir um ser que não é, que nasceu sem ser, construir um ser digno, né, de depois de morrer ir para o céu ficar com Deus. Ainda tem um desafiador, um dificultador no caminho, que é um Satanás que fica fungando no seu cangote ao longo de toda a sua vida tentando melar o projeto divino. Dentro dessa perspectiva, não deve ter ninguém no céu, não é verdade? Deve ter Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, e talvez 3 ou 4 santos desses mais bacanas. Porque ninguém passa por uma história assim, né? Ninguém nasce sem ser e sem ter, pecador e culpado, e tem uma vida só, com o Satanás fungando no cangote, ainda tem que construir um ser humano digno de ir para o céu. Isso não existe, ninguém está no céu. Bom, essa é a parte que a gente ri, porque a gente não acredita mais nada disso, né? Eu não acredito no Satanás cristão, não acredito em Deus numa nuvem recompensando e punindo, não acredito em mais nada disso. Mas acontece que essa informação, que tem pelo menos 2000 anos, que está profundamente impressa no inconsciente coletivo, no campo mórfico planetário, faz com que a gente, entre outras coisas, utilize no automático um tipo de procedimento que tem reflexo em toda a nossa vida, que é procurar fora aquilo que morficamente, morfogeneticamente e culturalmente a gente não aprendeu que tem que buscar dentro. Porque essa informação de culpado e pecador, de ser alguém que nasce sem ser e sem ter, né? Muitas linhas de psicologia acreditam que uma pessoa nasce tábula rasa, papel em branco. Então, se eu nasço sem ser e sem ter, e sem estar numa cultura que me ensina que eu tenho que buscar dentro, o que eu vou fazer? Nananana, vou buscar fora. É isso que a gente tem feito, sempre, em tudo, com 100% de chance de não funcionar. Olha que lindo que a gente tem feito com a gente. Olha que lindo não, olha que merda. Porque a gente continua repetindo, geração após geração, a mesma estratégia. Eu me lembro muito de uma frase do Einstein, que é alguma coisa como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? E é o que a gente está fazendo. A gente só começa a se apropriar de novos jeitos de probabilidades de poder fazer diferente, talvez a partir do Freud, quando se constrói essa nova psicologia a partir do que o Freud, o Jung, o Reich, o Maslow e todo mundo que veio depois, né? A entrada profunda, intensa do Oriente no mundo ocidental a partir dos anos 60, 70, a partir dos anos 80, 90, o que a gente tem chamado de xamanismo, também dos anos 60, 70, 80 para cá, a entrada dessas terapias que a gente tem chamado de holísticas. Então, tudo isso, né, tem oferecido para a gente, nos convocado a mudar o nosso ponto de vista em relação a gente, ao outro, à vida, às relações, à natureza, enfim, né? E a gente estava lavado cerebralmente nessa ideia de que nós temos fundamentalmente um vazio interno por não sermos nem termos, porque a gente já nasce pecador e culpado. Grande parte do nosso sofrimento, grande parte do que fomenta e mantém o nosso sofrimento é justamente esse expediente inútil, repetidamente inútil, de buscar fora aquilo que a gente não aprendeu, que tinha que buscar dentro, ao contrário dos povos antigos. Oriente, África, povos originários das Américas,
que sempre souberam, né, que quem quer que seja Deus mora dentro, que a busca é dentro, que o olhar é para dentro e que a minha vida se constrói como uma resultante de como eu experimento a minha vida dentro de mim. Com a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me experimento, vai determinar a qualidade da vida que eu cocrio, que eu construo no meu entorno. Mas a gente continua há 20 séculos, agora um pouco mais de 20 séculos, né? Buscando fora. Então a gente ancora. Eu gosto desse nome, a gente ancora. É como se nós fôssemos polvos, né? A gente lança um tentáculo no trabalho, um tentáculo nos bens materiais e no dinheiro, um tentáculo no casamento, um tentáculo na vida social, um tentáculo no nosso intelecto, no nosso racional, na nossa inteligência, né? Tudo na tentativa de obter desse fora aquilo que a gente não aprendeu que tinha que buscar dentro. E aí, se tem terapeutas aí, conhecem muito bem isso, que eu também conheço bem. Quanta gente eu recebi em consultório, eu trabalhei 10 anos em consultório presencialmente. Quanta gente eu recebi se sentindo com o tapete puxado, se sentindo no vácuo, né? Ou porque se ficou viúvo, se separou, os filhos saíram de casa, se aposentou, perdeu ou foi roubado num bem material. Por isso que nos meus cursos de alinhamento, eu fui ao longo da minha vida selecionando umas perguntas que eu fui coletando, que eu chamo de perguntas bússola. São perguntas que me ajudam a aferir o rumo da minha vida. E eu acho que a primeira delas, que tem a ver com isso aqui, né, que eu ofereço para vocês, para a vida, é: quem sou eu sem? Essa pergunta vai responder muita coisa para a gente. Quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem o meu dinheiro? Quem sou eu sem meus bens materiais? Quem sou eu sem o meu casamento? Quem sou eu sem os meus amigos? Quem sou eu? Quando tira todo o fora, quem que sobra? O que é que sobra? Como sobra? Com que qualidade eu sou eu dentro de mim, onde não tem ninguém que está fora? Onde não tem o meu trabalho, meu dinheiro, minha família, não tem ninguém, porque tudo isso está fora. O que sobra dentro de mim? Quem sou eu sem? Então essa pergunta para mim é uma pergunta bússola. É uma das perguntas que vai me ajudando a aferir, a me aferir. Essa é uma pergunta autoaferente. Quem sou eu sem? Sabe por quê? Porque essa pergunta, ela vai me ajudando a ir desconstruindo essa natureza refém do fora. Refém do fora, na medida em que a gente traz no DNA, no campo mórfico, na nossa linhagem ancestral, na nossa linhagem cultural, na nossa linhagem reencarnatória, essa informação de que nós somos pecadores e culpados de nascença. De que a gente não é e não tem. De que a gente, ao nascer, vem faltando. Até a psicanálise fala disso. E a gente vem faltando mesmo. E não vem. Olha que enrascada. Na real, não falta nada. Afinal, a mesma religião que diz que eu sou pecador e culpado de nascença, não diz que Deus me fez a sua imagem e semelhança? Então, é desse ponto do Deus me fez a imagem e semelhança que vem a ideia de avidiá, a ideia da ignorância primordial, fundamental que os hindus falam. Eu sou ignorante de quê? De quem eu sou. Eu acho que, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho que a maior contribuição que o Oriente veio trazer para o Ocidente, quando invadiu o Ocidente nos anos 60, 70, né, muito mais do que yoga, budismo, macrobiótica, chakras, meditação, acupuntura, shiatsu e por aí afora, que foi importantíssimo isso, muito importante. Eu acho que para mim a coisa mais importante é essa virada de chave, porque ela é nuclear. Quando eu introjetar dentro de mim, quando eu realizar dentro de mim, quando eu me apropriar do fato
de que eu não sou um ser faltante, de que eu sou um ser ignorante, isso muda a minha história toda. E talvez a coisa que mude de tacada, de primeiro lugar, seja eu abortar, parar com esse automático obsessivo de buscar fora. Que já vai ser fantástico, porque é muito louco quando a gente olha para o mundo, né, para as pessoas, dentro desse olhar, como é que a gente fica geração após geração, séculos após séculos, utilizando a mesma estratégia que não funciona e que só fomenta e mantém o sofrimento. Porque se ancorar no fora não é diferente de ser adicto de droga. É exatamente igual. Tanto que o AA, o Alcoólicos Anônimos, que é o método Minnesota, que é o método que foi criado nos Estados Unidos, o AA começou com Alcoólicos Anônimos, depois passou para o NA, que era Narcóticos Anônimos. Hoje em dia, essa estrutura, que é dos 12 passos, né, que é o Só por Hoje, o Evite o Primeiro Gole, tem para álcool, para drogas, para usuário de informática, para malhador de academia, para workaholic, para sexólatras, para comedores compulsivos, para dependentes emocionais. Tudo coisa saudável. Academia saudável, informática, sexo, comida, é tudo saudável e tudo vira droga. Por quê? Por que eu fico adicto de alguma coisa? Porque, é claro que é mais complexo do que isso, mas fundamentalmente, porque eu sou um ser faltante. Não. Porque eu acreditei, porque eu já nasci com essa informação no meu psiquismo, porque ela está há 2000 anos no campo mórfico planetário, no inconsciente coletivo planetário. Ninguém precisou me ensinar. Eu já nasci com essa informação. As pessoas em volta de mim funcionam dentro desse prisma com essa informação. Está todo mundo buscando preencher um vazio que não existe. Mas do momento em que eu acredito que ele existe, do momento em que eu sofro porque eu penso que ele existe. Olha a enrascada que a gente se meteu. A gente vive, o nosso sofrimento é basicamente fomentado e mantido em função. É claro que eu estou generalizando, obviamente, é muito mais complexo, mas basicamente o meu sofrimento é fomentado e mantido em função de uma realidade virtual. Eu não sou um ser faltante. Eu não sou pecador e culpado de nascença. Eu sou Deus. Só que quando o hindu fala eu sou Deus, não é aquele cara que não sou eu, que criou o mundo e foi numa nuvem me esperar se eu for bonzinho, né? Eu sou o ser, eu sou a consciência. Eu nasci pronto, seja lá quem for Deus, e como foi esse processo de criação, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Seja lá como isso for, eu nasci pronto, só que eu não sei. Agora tem uma pergunta que é irrespondível, é por que é assim? E eu fui perguntar isso, teve um mestre da Índia que atravessou a minha vida nos anos 80 e teve uma importância muito grande, ele se chamava Swami Tilak. No mês passado fez 40 anos que ele deixou o corpo. Um dia a gente prensou ele, né, na parede e falou, Swami, você está falando essa coisa de eu sou o ser o tempo todo, né? Porque isso está muito no paradigma hindu, na visão de mundo hindu. Não tem essa coisa de eu nasci pecador e culpado de nascença, de eu sou o ser faltante. A única coisa que me falta é a consciência de quem eu sou. E a gente deu uma prensa nele e falou, Swami, vem cá, você está falando de a unidade, bababá, então por que a vida é assim? Se eu sou o ser, se o ser é tudo, se tudo é um, por que já tudo não é um?
E eu estou aqui nascendo, morrendo, sofrendo, vivendo como um ping-pong de prazer e dor aqui nesse mundo transitório, né? Vivendo um ping-pong de transitoriedades. Por que é assim? Por que já não é tudo é um, então? Ele sorriu e a resposta dele foi sensacional, porque respondeu e não respondeu. Ele falou, bom, primeiro quando você se iluminar, você vai saber. Ele não se dizia iluminado não, tá? Primeiro quando você se iluminar, você vai saber. Depois, quando você se iluminar, você não vai ter como dizer isso. Tá, até aí eu também já sabia, porque muitos mestres dos livros, né? Ramakrishna, Ramana Maharshi, Paramahansa Yogananda também falavam isso, né? Que quem atinge o Samadhi, né? A iluminação, enfim, moksha, o satori, nirvana, não tem como contar como é que isso é, porque isso não é mental. Isso é uma tomada de consciência cósmica, né? Então ele deu essas duas respostas, né? Quando você se iluminar, você vai saber. Quando você souber, você não vai conseguir contar. E a terceira coisa que ele falou, baixa a bola. É assim. É assim. Então faz a tua parte, porque é assim. E não adianta ficar preso nesse futuro do pretérito, né? Do seria, poderia, né? O fato é que eu acho mais divertido, mais leve, mais inteligente, mais viável, né? Eu olhar para mim e para a vida como alguém que é ignorante de quem é, do que alguém que é um ser faltante, pecador e culpado e que não é nem tem. E que tem que construir, edificar um ser ao longo da vida. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com alguém, que eu já não me lembro mais, ou li em algum livro, alguma coisa assim, né? Eu não estou aqui encarnado para construir alguém que eu não sou. Eu estou aqui encarnado para desconstruir o que eu não sou. Olha que fantástico. Eu não estou para construir alguém que eu não sou. Eu estou aqui para desconstruir o que eu não sou. Porque eu já sou. E o que me impede de me apropriar de quem eu sou, basicamente, é um inconsciente cheio de entulho. É um inconsciente cheio de pendências. É um inconsciente cheio de memórias. É um inconsciente cheio de softwares, com bug, dando pau, com vírus, né? Eu estou falando só do lado ruim, porque a gente, em geral, procura terapia, ou espiritualidade, ou religião, para resolver o que está ruim, né? O que está bom, tá bom. Eu também tenho o meu psiquismo, também tenho a minha história, também com o outro lado, com as minhas conquistas, vitórias, os aprendizados, essa coisa toda também estão aí, que expandem o meu ser, né? Mas eu acho que esse ponto é um ponto muito nevrálgico nessa história, porque isso é a semente de toda uma rede de comportamento, todo um protocolo que a sociedade, que a cultura, né, criou para poder preencher esse vazio virtual. E esse protocolo de procedimento, que é buscar fora, né, que é buscar fora a completude desse vazio, tem muito tempo. E a gente sabe que não é assim há muito pouco tempo. Então a gente está sendo convocado, a gente que eu digo, as pessoas que têm interesse, por isso que eu estou falando, né? Quem está ligado em terapia, quem está ligado em espiritualidade, quem está ligado na espiritualidade oriental, na espiritualidade africana, xamânica, nas terapias transpessoais, sistêmicas, né? São as pessoas que estão sendo tocadas para requestionar essas coisas, né? O olhar, que é o quê? Basicamente é o olhar para si, né? Porque, eu vou repetir, a qualidade com a qual eu moro, vivo dentro de mim, vai determinar a minha vida. Vai determinar a forma como eu construo, como eu cocrio, como eu produzo a minha vida. E a gente continua investindo no fora até nisso.
né? A gente espera que o terapeuta vai resolver por você, que a religião vai resolver pela gente, que aquela terapia vai resolver pela gente, que a entidade vai resolver pela gente, que o tarja preta vai resolver pela gente, que o trabalho vai resolver pela gente, que a droga vai resolver pela gente. E nada disso vai resolver pela gente. Porque não há nada que ninguém possa nos dar, porque não nos falta nada. Dentro dessa premissa. Não é? A única coisa que nos falta é a consciência de quem a gente é. É a reconsciência, né? Porque até a consciência a gente é. Só que a gente não tem consciência da consciência. Nós somos ignorantes. Isso é avidya. Esse é esse conceito de ignorância fundamental. Olha como é lindo isso. Porque se não for isso, gente, qual é a outra possibilidade? Então, tem um Deus que criou tudo, se mandou daqui, teve um anjo que teve inveja de Deus, fez uma guerra com o arcanjo Miguel, perdeu a guerra, virou Satanás e fica aqui fungando no nosso cangote, tentando melar o projeto divino, e a gente tem uma vida só para construir um ser digno de ir para o céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é muito pesado. Eu vou falar, para mim isso é muito burro. Isso é de uma ignorância filosófica, de uma infantilidade teológica, assim que eu fico pasmo com a quantidade de gente que ainda circula, né, acreditando nisso aí. Né? Como é fácil manipular gente que acredita nisso. Porque a ideia do pensamento oriental, a ideia desse pensamento de que a única coisa que me falta é consciência de quem eu sou, é produzir um ser livre, autônomo e independente. É produzir um ser potente. E a nenhuma religião interessa um ser potente. A nenhum partido político, a nenhuma ideologia política interessa um ser livre, autônomo e independente, porque esse ser ninguém controla e manipula. A ninguém interessa. A ninguém religioso, a ninguém político, a ninguém ideológico interessa esse tipo de ser humano. Então, as culturas em geral constroem. É só você ver, quer ver um negócio que é bandeira pra caramba? Quais são as duas coisas que ditaduras e religião adoram demonizar? Sexo e dinheiro. Porque se eu demonizo sexo e dinheiro, eu tiro de você talvez as duas mais potentes expressões da sua potência. A tua libido. Porque libido não é só o erótico. Libido é a capacidade que você tem de gerar uma outra pessoa e de gerar uma obra, o teu talento. O que você veio deixar aqui para quem vem depois? Com que qualidade você exprime no coletivo o talento, a vocação que você recebeu? Com que qualidade você recebe remuneração e reconhecimento? Isso é Shakti, isso é libido, isso é potência. E se eu demonizo, se eu desqualifico, se eu torno pecaminoso o sexo e o dinheiro, é como castrar, é como capar um ser humano do seu núcleo de potência. E eu torno você alguém manipulável, alguém dominável, que é o que a gente vê ao longo da história. Né? Então, quando a gente se apropria, quando a gente consegue virar essa chave e se apropriar do fato de que eu não sou um ser faltante, eu estou faltante, me porto como um faltante, acredito que eu sou faltante, porque eu estou lavado cerebralmente nisso há 2000 anos. É muita coisa. Mas eu não sou faltante. Então, quando a gente se apropria de um outro viés filosófico, né? Porque eu ser faltante, pecador e culpado é um viés filosófico / teológico. Né? Alguém inventou isso. Né? E se alguém inventou, né? Se não foi uma revelação divina, se não foi um insight cósmico, que eu não sou pecador e culpado, eu sou alguém ignorante de quem eu sou,
né? Mesmo que alguém tenha inventado, eu prefiro essa parte. Eu acho que isso me restitui potência. Eu acho que isso vai fazendo com que eu deixe de ser refém do fora. Olha que beleza a gente poder deixar de ser refém do fora. A gente poder trocar com o fora. A gente poder se relacionar com o fora. A gente poder aprender com o fora, mas não ser refém. Não esperar que o fora preencha um vazio que eu acreditei que eu tinha. Sabe por quê? Porque tem 100% de chance de não funcionar. Sabe por que eu acho que o que os orientais trazem é verdade e o que a gente aprendeu aqui na cultura cristã é mentira? Porque não funciona. São 2000 anos de não funcionar. A única coisa que acreditar que é pecador e culpado de nascença funciona é tornar uma pessoa pouco potente, manipulável e dominada. Não é verdade? Então, eu acho que, né, esse aspecto, quando você vai estudar a filosofia da Índia, que é uma coisa que eu venho fazendo há meio século, porque eu sou apaixonado por essa possibilidade, né, de independência, eu sou aquariano, né, essa possibilidade de independência, de autonomia, de liberdade, de potência, né? E esse universo oriental da filosofia da Índia, né, desse corpo de conhecimento, eu não estou falando em termos culturais, né? Eu não acho que nenhum povo é melhor do que o outro, que é superior. Não acho africano, índio, oriental superior a branco, né? Gente a gente igual, né? Índio fazia guerra antes dos portugueses invadirem, os africanos se escravizavam antes dos brancos chegarem na África, né? Gente é gente, tem raiva, medo, angústia, tristeza, alegria, amor, afeto, igual. Só que esses povos antigos têm uma coisa que eu acho que diferencia a gente, que me apaixonou, que é visão de mundo. Essas culturas antigas todas têm um olhar holográfico, multidimensional, integrativo, tem um olhar sagrado. Não é sagrado necessariamente no sentido de religioso. É sagrado no sentido integrativo. O ser humano não é alguém que Deus criou para ser o usuário de um supermercado. Que é isso que o Gênesis fala lá na frente. Eis que vos dei todas as ervas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente, para que vos sirvam de alimento. E aí não me surpreende que o homem tenha feito com o planeta o que ele fez, porque o que o homem fez foi aceitar a sua condição de usuário do planeta. Porque é isso que o tal livro sagrado fala para a gente fazer. A Bíblia mandou a gente fazer isso. Diz que o ser humano era o top de linha da criação, construiu o mundo e soltou o ser humano como o chefe, o usuário desse grande supermercado. Foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez. E como Deus não está aqui, porque quem está aqui é Satanás, não é sagrado. Aqui é um lugar pecaminoso. Aqui não é sagrado. Sexo é pecado, prazer é pecado, corpo é pecado, dinheiro é sujo, não é? Então não tem um olhar integrativo, não tem um olhar do sagrado. Para um índio, para um africano, não. O rio está vivo, está tudo vivo. Isso se chama animismo. Não é animismo dos espíritas, não. Animismo quer dizer que tudo compartilha a mesma alma. O universo, a criação, é um organismo só. É uma alma só, um espírito só, um inconsciente só. E tudo compartilha a mesma existência. Isso é sagrado. Isso é o sagrado. Né? Não é um sagrado religioso. Que o sagrado religioso continua sendo um apelo ao fora, uma busca ao fora. Então o santo vai resolver. Né? O Deus vai resolver. Continua sendo a idolatria. Continua sendo idolatria. É lindo quando você vê Jung falando sobre a formação do mito, né? Tá tão presente na semente do inconsciente, no mais profundo do inconsciente do homem. Está tão presente essa informação
de que a totalidade está dentro do homem. Mas esse homem, né, o homem que está humano, é totalmente inconsciente disso. O que o coletivo faz? Precipita para fora de si o mito. Para que esse coletivo possa ver de fora quem ele é dentro. Você percebe que as estruturas míticas de toda a humanidade são muito parecidas, né? E é muito engraçado porque os deuses têm uma vida meio parecida com a gente. Se casam, brigam, têm ciúme, inveja, raiva, se matam, né? É muito engraçado. Mitologia nórdica, grega, africana, hindu, é muito parecido com a gente. Por quê? Porque a ideia, esse movimento inconsciente coletivo do mito é colocar para fora, é tirar do inconsciente essa informação e colocar aqui na frente, veja quem você é. O que a gente fez disso? Religião. A gente fez idolatria. Porque existe esse movimento. Eu não estou dizendo que esse movimento, a Igreja Católica foi a única a inaugurar essa ideia do buscar fora, né? Isso aconteceu em muitas religiões e muitas culturas por aí, né? Essa ideia de que não é dentro que tem que buscar, é fora. A idolatria é filha disso. A idolatria é a própria expressão de que tem um fora que pode me dar aquilo que eu não tenho. De que tem um fora maior do que eu que pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. E nada disso existe. Ninguém pode me dar nada. Nem guru, nem anjo, nem santo, nem guardião do ministério de Cristo, nem Deus hindu, animal de poder. Ninguém pode me dar o que eu não tenho porque não me falta nada. A função desses seres de luz, entidade, seja lá como você os concebe, seja lá como você se relaciona com eles, é no máximo te ajudar. Te ajudar a se apropriar de quem você é. Aliás, a função deles é essa mesmo, né? Te ajudar a se apropriar de quem você é, não fazer por você. Não dar o que você não tem porque não te falta nada. A função dos santos, dos anjos, dos deuses, deveria ser a função espelho. Olha quem você é. Só que a gente tem um monte de religiões, né? Não há nada mais limitador do ser humano do que uma religião. Eu acho uma pena que o ser humano seja tão pobre que precise de uma religião. Quando o ser humano, quando ele aprender a olhar para dentro, quando ele aprender que esse Deus que ele busca está dentro, quando ele se apropriar de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a gente não precisa mais de religião. Religião é um clube de homens que foi feito para manipular o ser humano, que foi feito para a gente ser massa de manobra. É só você ver, todas as religiões são assim, gente. Todas as religiões são assim. Todas. Todas. Não tem nenhuma religião que não tenha telhado de vidro. Aí você vai falar isso, as pessoas falam assim, ué, mas a religião é feita de homens. Ué, então não faz religião. Para que você precisa de religião? Por quê? Porque a gente é refém. Porque a gente não aprendeu o que tem que buscar dentro. Porque a gente ainda é um mutilado filosófico, um mutilado teológico, um mutilado cultural, que precisa de padre, que precisa de santo, que precisa de deuses, para poder ter um mínimo de referência nessa cultura cristã judaica que deixou a gente à mercê, que não deu subsídio nenhum para a gente, a não ser escravo de uma religião. E é lamentável que grande parte da humanidade ainda seja assim. Porque a nenhuma religião interessa liberdade, autonomia e independência. Então o que a religião faz é tirar a liberdade, autonomia e independência. E a gente, como carneirinho, aceita. Porque a gente recebe as migalhas de fantasias teológicas que a gente acredita. Né? A gente acredita na palavra de Deus. Né? Deus nunca desceu com caneta e lápis para escrever nada. Né?
a gente fica acreditando em fantasias religiosas que anestesiam a nossa alma, que anestesiam a nossa dor, mas não resolvem nada. Eu sei que a minha fala é uma fala muito assertiva demais. Eu não sou contra as religiões. Eu acho que as religiões tiveram um papel muito importante na história, no sentido mais coletivo. As religiões ajudaram muito o ser humano a não retrocederem ao estado de... É um paradoxo que religião tem, né? Por um lado, as religiões foram um entrave muito grande no desenvolvimento psicológico e espiritual do ser humano, por incrível que pareça. Né? É só você ver a história das religiões que você vai ver por que isso aconteceu. Mas, por outro lado, as religiões ajudaram muito que o ser humano, né, se não evoluíssem, pelo menos que não retrocedessem tanto. Então, essa rede de rigidez, de regra, de pecado, de não pode, de demonização, né? Esse medo, porque a religião funciona com medo, né? O medo é a principal ferramenta que a religião dispõe. Isso, de uma certa forma, funcionou para que o homem não ficasse pior do que ele já é, né? Eu acho que tem esse papel positivo que a religião trouxe, né? Manter os homens dentro, né? Manter a massa, né? Manter aquela massa carneira que segue, que é a maioria da humanidade, manter a massa obediente. Pelo menos não extrapola mais do que já extrapolou, né? Eu acho que tem esse mérito, vamos dizer assim, né? Vocês veem, eu sou bastante anticlerical em relação às instituições religiosas, porque se você estuda um pouco a história das religiões, cada vez você se surpreende mais como pessoas consigam seguir religiões, e todas elas são genocidas em potencial, todas, principalmente as religiões que foram as vigentes da nossa cultura, todas genocidas, todas religiões que foram omissas e ou coniventes com escravidão, com morte, com destruição dos povos originários, com cruzadas, com inquisições, né? E ainda se consegue ser devoto de religiões assim, né? Eu acho isso fantástico. Mas, enfim, eu parto do princípio de que se existe é porque a grande inteligência entende que há função, né? Tudo que eu estou falando aqui é apenas a minha opinião. E, aliás, eu não falei um negócio que eu sempre falo no início das minhas conversas, não acredito em nada que eu falar, né? É uma frase de Buda. E eu acho que isso aqui é uma dos norteadores do meu trabalho, né? Se para você fizer sentido o que eu estou falando, bacana. Se não fizer sentido, bacana também, né? Eu não vim aqui para convencer ninguém. Eu vim aqui para jogar titicas de luz no ventilador e aí a gente se lambuza como puder e como quiser, né? Mas eu falava da ignorância, né? Eu falei tanto de religião porque eu acho que a religião é o maior fomentador, é o que tem o peso maior, né? Quando eu falo de religião, é claro que a religião católica tem um peso maior porque é a mais presente, mas é claro que hoje as religiões de matriz protestante e pentecostal vão tendo um espaço cada vez maior, e eu acho que é bem pior do que a religião católica, né? Como efeito de fomentar a ignorância, de fomentar manipulação, controle, no pior sentido possível, né? Então, por isso que eu estou sendo tão assertivo em linkar a questão religiosa com a questão da ignorância fundamental. Eu falei que eu ia começar de cima para baixo. Porque quando eu penso em ignorância, eu penso em avidya, a ignorância de quem eu sou. Se você olhar para todo o corpo de conhecimento que a Índia construiu durante os milênios, para todo o corpo de conhecimento que a China construiu durante os milênios, ele é todo construído no sentido de eu me reapropriar de quem eu sou. E não
de construir alguém que eu não sou. Na filosofia hindu, deixa eu tirar, estou com calor. Na filosofia hindu, por exemplo, não tem o conceito de evolução. O conceito de evolução pertence a uma ideia de alguma coisa que não é e que tem que vir a ser. Quando você entende que você já é e não sabe que é, não tem conceito de evolução. Eu não tenho que evoluir nada. Eu tenho que desconstruir o que me separa da potência que eu sou. Porque quem eu sou, eu já sou. Eu não tenho que vir a ser nada. Eu tenho que desconstruir o que me impede de ser. Olha que fantástico. Porque isso não é uma firula filosófica. Isso tem uma inserção em toda a totalidade da nossa existência. Toda. A forma como a gente lida com a gente, como a gente olha pra gente. A forma como a gente lida com o outro. A forma como a gente usa o outro, como a gente usa as coisas. Como a gente escraviza, vampiriza, se vitimiza, vira mendigo. Todos personagens, né? Personas internas. Eu falo nos meus cursos de brincadeira que a gente construiu algumas personas internas para poder obter fora do fora aquilo que a gente não aprendeu que tinha que obter dentro. Então a gente tem dentro da gente uma prostituta, um ladrão, um mendigo, um escravo, um vampiro e uma vítima. Quem não tem? Olha para a tua vida. Vê o quanto a gente usa cada um desses para obter afeto, atenção, pertencimento e obter, às vezes, coisas materiais, dinheiro, ombro, ouvido, trabalho, tempo, casa, roupa, sei lá. A gente é muito craque, a gente tem uma expertise em buscar fora imensa. A gente tem estratégias refinadíssimas para poder vampirizar, roubar, se vitimizar, se prostituir, escravizar, mendicar, tudo. A gente faz e não percebe, na maior parte das vezes. Só porque a gente não aprendeu que a gente já é quem a gente é. E a gente não sabe quem a gente é. E toda estratégia cultural, religiosa, filosófica, teológica deveria ser nesse sentido. E na nossa cultura não foi. Por isso que a gente está aqui, falando, se repetindo, né? Metendo o pau na igreja. Né? Então, vou baixar um pouco a bola. Porque eu venho pensando em 3 tipos de ignorância também que dá para falar isso horas, né? Mas eu queria falar de 3 ignorâncias, só para a gente levar isso para a vida aqui, para o nosso, né? Trazer um pouquinho mais para o nível humano aqui, né? Menos filosófico, né? Mais emocional, mais psicológico. 3 ignorâncias assim que eu percebo que são bastante interessantes. Uma é uma mania que as pessoas têm de relacionar eu não gosto com é ruim. Pensa nisso. Eu como estou muito no universo da música, gente, isso no mundo da música acontece direto. Isso no mundo da arte acontece direto. As pessoas que não operam separando é ruim de eu não gosto. A quantidade de gente no mundo da arte que usa esses 2 conceitos como sinônimo é impressionante. Eu tenho filhos que também estão nesse ambiente, que também ficam perplexos. Eu não gosto igual é ruim. Isso é uma loucura. E eu dei muita sorte de ter tido uma avó que era muito erudita na música e que, a partir dela, eu aprendi a separar. Aliás, tem 2 coisas que eu aprendi a separar que me ajudam muito. Uma foi essa, aprender a separar de eu não gosto de é ruim. Porque eu não gosto é gosto, é ruim é julgamento. As 2 coisas são pessoais. Nada tem um valor absoluto e as pessoas tratam isso como se tivesse um valor absoluto. Né? Galera olha de cima para baixo e bate o pé na mesa e fala, isso é ruim. Como se alguém tivesse condição de absolutizar um julgamento.
A outra coisa que eu aprendi a separar, que foi muito importante para mim, como um buscador não pertencente a nada e aquariano, é separar espiritualidade e religião. Para mim foi fundamental. Eu sou espiritualista, mas sou anticlerical. Eu não gosto de religião, mas eu sou espiritualista. Para mim são duas coisas totalmente diferentes. E na arte também. Eu consigo, por exemplo, eu detesto ópera. Eu sofro porque não gosto de ópera. Eu já tentei gostar, já sentei várias vezes. Eu reconheço a qualidade. Ópera é bom, mas eu não gosto. Olha só, para mim, o Chico Buarque de Holanda e o Tom Jobim cantam mal pra cacete. Podiam ter ficado calados. É ruim, mas eu gosto. As duas coisas pertencem a mim, né? Porque achar que é ruim é julgamento. E eu gosto é gosto. Então, tchau. Né? Isso é pessoal, a gente não tem que ficar se degladiando por causa disso. Então, essa é uma coisa que me chama muita atenção. A outra coisa, que é muito característico de ser humano, desculpa, eu estou num fim de gripe aqui. Eu não vi e não gostei. Cara, a gente faz isso. A gente faz isso, eu não vi e não gostei. Né? A gente, às vezes, porque tem um pequeno detalhe, né? que tem uma similaridade, sei lá, isso pode ser qualquer coisa, música, uma obra de arte, uma pessoa, ou sei lá o quê. Né? Às vezes, um pequeno detalhe daquilo, consciente ou não, te remete a alguma coisa desagradável que você não gostou, e você já engloba aquilo no julgamento. Que é uma coisa que é muito comum disso, muito comum no relacionamento, aquela coisa de, porra, eu não fui com a cara daquela pessoa. Pô, mas depois eu fui conversar com ela. Nossa, a pessoa é legal, né? Nossa, no começo a gente se detestava. Pô, hoje nós somos os melhores amigos. Não vi e não gostei de uma ignorância atroz. E a gente faz isso. Mas eu guardei a pior para o fim. Tem uma que eu acho que é a mais desafiadora, porque é que fica num nível mais inconsciente, que é muito difícil aferir. Eu não sei o que eu não sei. Ela é meio irmã. Se tivesse uma moeda, um lado seria aquela frase do Sócrates, né? Eu sei que nada sei, beleza. Eu sei que nada sei é um conceito filosófico, consciente, intelectualizado, bacana. O outro está numa esfera inconsciente. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei que eu não sei. Porque eu vivi recentemente alguns episódios assim, de você entender de um assunto e conversar com uma pessoa que não entende daquele assunto e a pessoa sustentar um monte de argumentos que você que entende daquele assunto sabe que aquilo não é assim, e a pessoa sustenta e você vê que ela não sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela não sabe. Esse talvez seja a ignorância mais desafiadora para a gente. Talvez a maior criadora de arrogância, de prepotência, né? Porque eu não sei que eu não sei. Se eu junto isso com não vi e não gostei, se eu junto isso com eu não gosto é sinônimo de é ruim, a gente entra numa salada de ignorância gigante, numa sopa de julgamento gigante. Olha como a gente está. E se a gente for olhar, gente, se a gente for olhar, decupar isso e ir nos meandros para tentar achar a semente disso, vai sempre acabar caindo na ignorância primordial. Eu preciso preencher um vazio que me convenceram que eu tenho. Esse vazio que me convenceram que eu tenho é quem fomenta a minha baixa autoestima, a minha menos-valia, uma autoimagem ruim, pouco amor próprio, pouco poder pessoal. Porque essa crença me blindou de mim. Essa crença me blindou de mim. Na verdade, o grande
blindador de mim para amigo, né? Eu costumo falar para os meus alunos, trazendo esse assunto, é como se tivesse um Hernani que é o um, que é o mesmo que vocês, que é a grande alma universal. E o Hernani que está, que é esse ser humano que está aqui falando com vocês, que nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Entre o Hernani que é e o Hernani que está, tem um inconsciente cheio, atulhado de memórias, conteúdos, informações, registros, principalmente de pendências. Principalmente de pendências. Sabe por quê? Porque pendências produzem sintomas. E a grande totalidade dos sintomas gera sofrimento. Tudo o que eu não curei, não resolvi, não aprendi, não integrei em vidas passadas vai pulando para a vida seguinte. Porque isso é uma característica do funcionamento da criação. A criação é um organismo fundamentalmente autorregulador. Então, jogar para frente para ser resolvido, né? Constelador conhece muito bem isso, porque da mesma forma que tudo que em vidas passadas eu não resolvi, não curei, não integrei, não aprendi, vai pulando para vidas seguintes, tudo que a geração de uma família não integrou, não aprendeu, não resolveu, enfim, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para gerações seguintes. Isso não tem necessariamente a ver com reencarnação. Isso tem a ver com um movimento sistêmico. E a gente traz tudo isso dentro da gente. Está tudo no DNA. Está tudo no campo mórfico. Está tudo no campo epigenético. Né? Eu trago todas as minhas vidas passadas em mim. Eu trago todos os meus ancestrais em mim. E trago no meu inconsciente todas as pendências. Sejam pendências dessa vida, pendências de vida passada, pendências sistêmicas. Por lealdade geracional eu trago de gerações passadas. Isso fica acumulado nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente, fazendo o quê? Produzindo sintoma. Sintoma é o quê? Tudo. Principalmente tudo o que me traz sofrimento. Medo, raiva, angústia, ansiedade, baixa autoestima, menos-valia, pouco poder pessoal, pouco amor próprio, autoimagem ruim, insegurança. Tudo isso é sintoma. E fora também. Acidente, doença, traição, assalto, roubo, decepção, frustração. Tudo isso é sintoma. Porque o universo é um organismo só. O universo é um organismo inteligente e vivo. E todo o universo, do nível subatômico mais microscópico ao nível galáctico mais gigantesco, todo o universo está em expansão. Todo o universo é gerenciado por uma força de autorregulação. Dito isso, eu acho que isso explica, né? Isso oferece para a gente uma outra visão de mundo, um outro raciocínio, que eu acho que a intenção mais importante disso tudo é tornar a gente, fazer com que a gente deixe de ser refém dessa crença visceral, nuclear, de que a gente é faltante, de que nós temos um vazio que tem que ser preenchido, de que nós somos alguém que não é e que não tem. Porque essa é a semente de todo o nosso sofrimento. Beleza? Isso dá assunto para meses, anos, né? Deixa eu falar uma coisa, sessão merchandising. Então, há 21 anos eu dou pelo Brasil o curso de alinhamento energético, que é uma terapia brasileira, uma terapia sistêmica, transpessoal. E esse ano eu tenho mais 3 cursos. Eu estou voltando para o Rio de Janeiro com os cursos, desde 2019 que eu não dou curso no Rio. Tem um curso que vai acontecer em Copacabana de julho a novembro, 5 finais de semana, 1 por mês, 10 aulas, e mais 4 encontros online entre os módulos. Só tem 2 ou 3 vagas, tá? Quem se interessar me fala no privado.
E um curso em Niterói que vai acontecer em Icaraí de agosto a dezembro, no mesmo sistema. 5 finais de semana, 1 por mês, 10 aulas e 4 encontros online entre os módulos, tá? Para quem é do Sul, fora do Rio, eu dou cursos intensivos de 9 dias. Vai ter um curso em Curitiba no feriado de 7 de setembro. 7, 8, 9, 10, 11, 12... De 7 a 15 de setembro, em Curitiba. Quem se interessar também fala comigo, tá? Eu estou com 2 cursos muito interessantes. Não são cursos de formação, tá? Eu estou com 2 treinamentos muito interessantes. 3 treinamentos muito interessantes na Hotmart. Tem um treinamento que se chama O Despertar da Sensibilidade e da Sensitividade. São 15 vídeos, tá? Um outro treinamento se chama O Método Silenciar, que é meditação, respiração e relaxamento, no auxílio ao tratamento da ansiedade, da depressão, da angústia, do pânico. E o terceiro chama Mergulhando no Universo da Meditação, que é onde eu abro um leque de possibilidades de técnicas diferentes, com subsídio teórico sobre meditação, tudo muito simples, tudo muito fácil, tudo muito efetivo e poderoso, tá? Os 3 treinamentos têm acesso de 5 anos pela Hotmart. Os 3 treinamentos estão a R$ 97,00, podendo pagar em 10 vezes. Olha que moleza. Então, todas as informações vocês me procuram no privado, ou no inbox do Facebook, do Instagram. Na minha bio tem informação de tudo isso, tá? E para finalizar, eu também trabalho com uma terapia de respiração há 20 anos e estou dando uma formação de 9 dias de terapia sistêmica da respiração, que é um encontro que eu fiz entre os pranayamas do yoga, dei aula de yoga há muito tempo, o método do rebirthing do Leonardo Orr e o método da respiração holotrópica do Stanislav Grof. Eu uni esses 3 conhecimentos e criei uma técnica, um método, também muito simples, muito efetivo. São 9 dias, que vai acontecer no feriado da República, no interior de São Paulo, tá bom? Fora isso, quem quiser os meus 3 e-books de graça, é só entrar em contato comigo que eu mando para vocês, tá bom? Às terças-feiras, às 20 horas, aqui no Instagram, uma roda de cura de alinhamento energético, tá bom? Começou na terça-feira passada, eu estou aqui feliz da vida, é um novo passo na minha história. Então, quem quiser conhecer alinhamento energético, quem já conhece e quer participar, terapeutas de alinhamento, ex-alunos, não alunos, toda terça-feira, 8 horas, eu vou estar fazendo um pouco da explicação e um trabalho de cura para todo mundo, tá? E quinta-feira aqui o Jogando Conversa Dentro. Beleza? Brigadão aí quem esteve aqui. Vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado no meu canal de vídeo no YouTube e vai ficar gravado no meu canal de podcast no Spotify, tá bom? Beijo grande para vocês. Até terça, até quinta. Abraço.